Olá, olá, pessoal! Estamos aqui para falar um pouco deste jogo 3, projetar o jogo 4 e comemorar, porque no jogo 5 teremos outra dinâmica, outra visão, porque a Agatha Máximo estará ao vivo a cores em carne e osso em Oklahoma para acompanhar o jogo 5 das finais da NBA. Agatha, antes de a gente falar sobre esse jogo 3, né, esse jogo de vitória de Indiana, o que você espera para o jogo 4? Como é que tá esse coração? A gente está gravando agora sexta-feira, 5h30. Amanhã, essas horas, a Agatha já estará no aeroporto esperando o seu voo para desembarcar em Oklahoma depois de algumas horas. Mas fato é que ela estará lá, Agatha. O sonho se tornará realidade. Você finalmente acompanhará o KC numa final de NBA. Como é que tá esse coração? Com muito medo da minha festa virar um enterro, né? Então, Calma, amiga! assim, é óbvio que eu tô feliz, postei o videozinho e tudo mais, vai ser incrível, mas a expectativa no começo era chegar pra ver o título, né? Um 4-1 bonito. E aí, se hoje der tudo errado, eu chego lá na possibilidade de ver um título também, só que do Pacers. Então, eu tô tentando não pensar demais no jogo 5 e focar 100% no jogo 4 hoje pra não surtar, assim, também não ficar maluca. E sei lá, seria também muito bom poder ver um jogo de desempate, né? Estamos todos torcendo para o Casey hoje, tá? Porque ninguém quer a Agatha chorando. A gente já viu ela triste aí na NBA House, vocês viram imagens, né? Muito perspicaz, inclusive, a dona Gabriela de filmar e fotografar aquele momento. Mas queremos imagens de Agatha sorrindo, né? No jogo 5 em Oklahoma. Então, por isso, vamos lá. Todos mandando energia positiva aí pro OKC. Eu sei que a maior parte da torcida do Celtics está torcendo para o Pacers, mas infelizmente eu vou ir contra aí a minha torcida, porque eu quero minha amiga feliz, quero o OKC campeão. Então vamos todos vibrar nessa energia aí para Agatha ser feliz nos Estados Unidos, porque é um sonho que se Essa é outra realizará. parte. Eu já não falo mal de Israel e de Trump há alguns dias. Estou me segurando. Assim que eu sair de lá, as minhas redes voltam ao normal. Mas saibam que eu tenho muito a dizer quando eu puder. Na volta, tá, gente? Na volta, a Agatha terá muito que falar sobre o que tem acontecido aí ultimamente. Por enquanto, vamos deixar ela meio protegida, né? Porque a gente sabe que a coisa tá feia lá pro lado dos Estados Unidos também, né? Em relação a cerceamento de opiniões, ainda mais esse tipo de opiniões. Mas vamos lá, Agatha. Jogo 3, primeiro jogo em Indiana, primeiro jogo de finais de NBA em Indianápolis, depois de praticamente 25 anos, né? Não completou 25 por uma questão de dias, mas vamos lá, vamos arredondar isso para 25 anos. E um jogo bem diferente de Indiana. A gente falava no pré-jogo antes, né, desse jogo de número 3, sobre o como seria importante para o Pacers ter um Tyrese Haliburton mais participativo, né, arremessando mais, participando mais do jogo e não só da reta final, assim como era muito importante ter o banco funcionando. E isso aconteceu, ambas as coisas, né? A gente teve um Tyrese Haliburton aí com 22 pontos, 11 assistências, ficou a um rebote do triplo-duplo, né? Arremessou mais, foram 9 de 17 para ele de arremesso de quadra, né? 53% de aproveitamento, 4 bolas de 3 para ele, ficou com 50% de aproveitamento. Pascal Siakam também apareceu mais, ele que teve limitações, né? Graças à boa marcação de Oklahoma, fez 21 pontos, também teve um bom aproveitamento, aí, né? 57 dos arremessos de quadra, não teve 3 pontos para ele, mas o banco veio e veio muito bem. Se no jogo 2 Alex Caruso veio do banco com 20 pontos e o banco do OKC foi fundamental para aquela vitória em resposta à primeira derrota, né? Lá com 0,3 segundos. Dessa vez foi o banco do Pacers que respondeu. Porque a gente teve, deixa eu fazer a conta rapidinho aqui: 27, 37, 41, 49 pontos do banco do Pacers, 27 vindo do Maturin. Ele que, pô, 75% de aproveitamento dos arremessos de quadra, 9 de 12, quase 67% do perímetro, foram 2 bolas em 3 tentadas. Então, o que a gente falou que tinha sido fundamental para a vitória de OKC e que Indiana não havia apresentado no jogo 2, eles responderam, provando mais uma vez que aquilo que a gente sempre fala, ajustes, né, Agatha, dentro do jogo e de um jogo para outro. Em compensação, o banco de OKC
muito mais tímido nesse jogo 2, né? Nesse jogo 3, aliás, perdão. 18 pontinhos apenas para o banco de Oklahoma, 8 do Caruso, que tinha vindo de um jogo de 20 pontos anteriormente. Como que você enxergou esse jogo 3, Agatha? Eu vi até que você tuitou alguma coisa no sentido de que esse jogo 3, a derrota nesse jogo 3, vai pesar muito daqui para frente, né? Como que foi para você, como profunda conhecedora de Oklahoma, ver esse jogo e o que você acha que foi determinante para a derrota de um lado e vitória de outro? Na verdade, nesse tweet eu tava dizendo que essa derrota dói, mas a primeira ainda é muito mais pesada. Perder da forma que a gente perdeu em 2 minutos e 40, só fazendo uma cesta e tomando uma virada de 14 pontos, machuca muito mais do que essa última derrota. Essa última derrota, ela vem de um plano de jogo perfeitamente bem executado pelo lado do Pacers. Um time que se aplicou defensivamente, que colocou os jogadores que podiam avançar um passo, né? Contribuindo com os pontos. Mas eu acho que principalmente na defesa, né? Então foi uma partida de playoffs, especialmente de um técnico que tem aí quase 10 finais no currículo. É um técnico que tem calma para fazer as alterações e para entender o que pode ser feito através dos ajustes. E esse é um dos meus grandes medos com relação à Indiana. E eu lembro que lá no primeiro jogo, Drick, eu falei, eu não sei quem tá achando que vai ser Thunder em 4. Ou até mesmo Thunder em 5. Eu não vejo o Pacers jogando uma série tão fácil. É lógico que quando o jogo começa, eu fico gritando, Thunder em 4, não vai ter jeito. Fiquei brincando que nem Deus afundava esse navio, e olha no que deu, né? Mas eu sempre tive muita noção da capacidade desse Pacers, especialmente do ponto de vista técnico, de encontrar soluções para problemas anteriores. E aí é basicamente o que acontece. O Pacers ainda não tinha ganhado o jogo 3, né? E também não perde 2 seguidas. Por sua vez, o Oklahoma também tem algumas batalhas aqui nesse jogo 4 que já eu vou mencionar. Ir a favor ou contra as estatísticas, né? Mas foi uma partida em que o Thunder, por exemplo, estava perdendo por apenas 3 pontos, restando 5 minutos do jogo. Só que a partir desse momento, óbvio, o Thunder foi dominado, foi complicado com relação a aproveitamento, né? Foi superado 14-6 nesse final do jogo, com apenas 1 de 6 nos arremessos de 2 pontos, 0 de 4 nas bolas de 3 e 5 de 8 nos lances livres. Uma defesa do Pacers que se impôs demais, com bloqueios de arremesso. Foram 5 blocks nesse clutch time. Uma defesa e uma derrota que também tem um pouquinho de dedo da arbitragem. Eu não comento muito de arbitragem, eu não gosto de falar disso. Eu acho que a gente falou na série do Pistons e do Knicks. E depois acabei não falando porque eu acho que um erro ou outro não influencia. Mas nessa partida os erros foram tão grosseiros que eu tendo a acreditar que muitas coisas seriam diferentes. Teve uma volta à quadra que não foi marcada. Aquela falta no Caruso, ela é absurda não ter sido flagrante. Não existe contato com a bola, nem qualquer intenção, né, de fazer contato com a bola. É nos 2 braços, é empurrando o jogador para baixo. Tem também uma saída de fundo que o TJ McConnell encosta no chão antes de passar a bola e aí ele consegue jogar no Cason Wallace e a arbitragem também não marca. E aí tem, acho que por fim, uma falta no chat dentro do garrafão com o Miles Turner que não é marcada. São questões cruciais de arbitragem que influenciam muito na partida, mas eu acho que não sozinha ditam o rumo do que foi essa partida. Só que é óbvio que é algo pra gente levantar um alerta. Colocaram o Scott Foster hoje, né? O pessoal fala que é o extender, é que ele estende as séries, mas eu também acho que é por ser um cara muito experiente, principalmente. Tem calma e parcimônia para conseguir decidir as jogadas e bater no peito se tiver errado para consertar. A gente teve que gastar um desafio numa bola absurda que eles falaram que tinha encostado no Hartenstein e tava coisa de 1 metro, assim, de distância, sabe? São coisas que nos playoffs, depois faltando um desafio,
podem decidir o rumo de um jogo. Então, antes de eu começar a falar mais especificamente de tudo que o Pacers com mérito fez certo para vencer, é importante a gente destacar também que a arbitragem teve erros gravíssimos nessa partida do jogo 3. Mas vamos falar do Pacers. Queria começar falando por Bennedict Mathurin, né? Eu falei no último... Que jogo absurdo dele, né? Muito. O último episódio, Drica, eu falei, eu quero saber o que o Mathurin e o que o Obi-Toppin vão fazer pra atacar o garrafão. Porque o garrafão do Thunder até então era uma fortaleza. E é da onde esses jogadores se alimentam ofensivamente falando. Mas ele foi o fator desequilibrante da partida, né? Foram 27 pontos em 22 minutos, 9 de 12 nos arremessos, 7 de 8 nos lances livres, saindo do banco, diga-se de passagem, para um jogador que nem entrou em quadra no primeiro quarto, né? Ele ofuscou, acho que todo mundo, ofuscou até o Shai e o Tyrese Haliburton nesse sentido, e foi o principal responsável por essa vantagem, e eu acho que pelo fator surpresa nessa rotação do Pacers. Você mencionou os 49 pontos, Drica. Para além do Pacers ter feito 49, o banco do Thunder só fez 18. São 30 pontos de diferença com relação ao banco. E acho que o Mathurin tem se aproveitado das oportunidades que ele tem recebido, especialmente para jogar os playoffs, né? Porque playoff passado, 2024, ele tinha uma lesão no ombro. Então ele quer assumir esse protagonismo, esse papel maior dentro do Pacers, e conseguiu na última partida. O Haliburton, diga-se de passagem, beirou um triplo-duplo, né? Foram 22 pontos, 11 assistências e 9 rebotes, em um jogo em que finalmente ele consegue ditar o ritmo. Finalmente ele consegue organizar ofensivamente o Pacers desde o início. Ele termina o primeiro tempo com 12 pontos e 7 assistências. Foi um tempo que o Pacers termina com 4 pontos de vantagem, se eu não me engano. E acertando 4 de 8 nas bolas de 3. Conseguindo pela primeira vez parecer o Tyrese Haliburton que a gente assiste durante toda a temporada. Do outro lado, a gente tem talvez a primeira vez na série em que o Shai consegue ser contido com sucesso. Ele termina com 24 pontos, mas ele teve muita dificuldade em quadra. A começar pelos seus 6 turnovers e finalizando pelos arremessos 9 de 20, né? Ele só consegue marcar 1 ponto no último quarto. E a estratégia do Pacers, que começa com o Andrew Nembhard, mas tem toda uma ajuda defensiva nos bloqueios, limitou completamente todo o espaço que o Shai tem para criar, tanto para ele quanto para abrir espaço para os outros jogadores, né? Eu, inclusive, assino o Substack do Owen Phillips, e ele é muito bom. Ele é bastante aficionado por stats e números, Drica, e ele fez um cálculo, né, da importância do Shai nesses primeiros 3 jogos, especialmente do Shai levando a bola para o ataque. Então, cesta do Pacers, geralmente é o Shai quem recebe essa primeira bola e vai com a bola para o campo de ataque para fazer a ação ofensiva. No jogo 1, que ele tem 42 posses iniciadas. No jogo 2 são 40 e no jogo 3 são apenas 23, metade do que a gente está acostumado a ver, especialmente nessas finais. E quando o Shai traz a bola para o ataque, ele marca em média, o Thunder, na verdade, marca em média 1,26 pontos por posse. No jogo 3, quando alguém que não o Shai inicia a jogada, o Thunder, em 66 posses, marca 0,99 pontos por posse. É muita diferença. O SJ começou a ser marcado muito antes. Quem viu o jogo viu que a marcação quadra inteira do Pacers começa a partir da primeira cesta do Thunder. Não existiu folga nesse sentido e é muito por conta disso que o Pacers vence a partida. É lógico que tem uma noite inspirada no Mathurin, mas o Shai, ele recebeu uma atenção especial. Jogo 1 e jogo 2, Drica, foram 5 blitzes pra cima dele, né? Seja nessa parte no começo ofensivo, seja no backcourt não, no ataque de meia quadra. No jogo 3 foram 12, mais do que o dobro dos 2 primeiros jogos somados. E aí você tem um TJ McConnell que em 15 minutos soma 10 pontos, 5 assistências e 5 roubos de bola.
Desses roubos de bola, 3 deles em reposição de bola, né? Aquela bola final do Caruso é absurdo. O Caruso foi o jogador com pior plus-minus da partida, menos 15, em uma atuação que deixou bastante a desejar. Porque é pra ele ser a voz da experiência. É pra ele acalmar o ritmo e ser esse termômetro, como eu havia falado no último episódio, inclusive. Mas ele foi um dos responsáveis por deixar o jogo escapar naquele final, né? Nesses últimos 5 minutos finais, especialmente com esses turnovers aí de passe no lateral, enfim, fundo quadra. Você tem também um Miles Turner que, apesar de não ter tido estatísticas muito chamativas ofensivamente, conseguiu conter muito bem o Chet Holmgren, que começa a partida bem, né, no primeiro período, e ele também distribui 5 tocos, né, nesses momentos finais. O que podemos dizer, Trica? Acho que a gente chega nesse momento em que o Oklahoma tá tomando um chacoalhão, que o Pacers sente cada vez mais de que pode chegar lá, mas que ainda assim todo mundo acredita que o Oklahoma é favorito, né? Eu acho que muito pelo que se espera desse OKC, né? Obviamente é puxado pelo que o OKC fez durante a temporada regular e pelo que a gente viu nos playoffs mesmo, né? Essa coisa de responder bem a derrotas. Eu acho que esse jogo, é o que você falou, né? Essa tua ansiedade para a viagem e também para saber qual vai ser o cenário do jogo 5. Obviamente que passa muito por hoje. Respondeu muito bem aquela derrota dolorida com 0.3, liderando o jogo inteiro. Como vai responder a esses ajustes feitos pelo Pacers, né? Que conseguiu limitar o Shai, que conseguiu explorar bem a quadra, que teve um banco muito participativo, obviamente que muito puxado pelo Mathurin, mas com outros jogadores participando e principalmente com Tyrese Haliburton assumindo ainda mais essa responsabilidade. O Tyrese ficou a um rebotezinho de um triplo-duplo. Então, aquilo que a gente falava de ele arremessar mais, de ele conseguir servir os jogadores, ele fez nesse jogo 3, diante da torcida. Ele arremessou mais, a pontuação foi maior, ele tentou mais, né, a cesta, ele conseguiu distribuir essas assistências que viraram, de fato, né, essa pontuação para o Pacers. Então, assim, o que a gente previa que precisava ser feito, foi feito. Agora tem que ver o que e de que maneira o OKC vai responder tanto defensivamente como ofensivamente. Só para trazer, né, o dado, Agatha, que não é favorável ao OKC nesse sentido, né? Que os times que lideravam a série por 2-1, como é o caso do Pacers, tem aí um 50-13 na história das finais, né? Um aproveitamento de 80%. Se vencer o jogo 4, aí lascou, porque daí é 97%. Só um time virou um 3-1 e a gente sabe quem é, qual time foi esse, né? Então, esse jogo é fundamental para as pretensões do OKC, tanto falando em estatísticas, mas é claro que os tabus estão aí para ser quebrados, né? Mas mentalmente também, né? Para levar esse jogo para Oklahoma, levar essa série empatada e fazer o barulho do Paycon Center realmente se tornar uma vitória para cima desse Pacers. E aí, Agatha, eu já te pergunto e já puxo. A gente está falando de ajustes, a gente sempre fala isso aqui, né? Como essas experiências, como você falou, o Rick Carlisle tem uma experiência gigantesca no que diz respeito a decisões no seu currículo, isso também pesa. A gente sempre falou durante a temporada regular que a experiência poderia ser um fator determinante nesses playoffs, né? O OKC chega com todos os méritos a essa final, continua sendo o favorito, apesar de estar em desvantagem, justamente por isso, porque é um time extremamente talentoso, mas a gente também sempre falou aqui que não dá para subestimar esse Pacers, porque parece que nenhuma vantagem tira o ímpeto desse time, né? Desvantagem, aliás. Tá perdendo por 15, parece que tem uma paciência, né, para buscar o jogo e virar essas situações adversas. No intervalo, o Pacers vai vencendo por 4-0. Né, por 4-0, não, perdão, por uma vantagem de 4 pontos. Volta do intervalo, aí essa coisa do ajuste, né? Volta com muita intensidade o OKC, faz uma run de 8-0 e essa vantagem muda de lado. E aí, rapidamente, o Pacers vai lá e consegue também, né, retomar esse controle. Então, assim, é um time muito paciente, muito resiliente. E parece com um mental muito forte para lidar com essas situações adversas. E aí eu te pergunto,
Como você enxerga que será essa resposta de Shea e companhia para esse jogo 4? E o que precisa ser feito, levando em consideração que o Pacers venha com essa mesma dinâmica de jogo, né? De conseguir rodar um pouco mais essa bola, de ter um Tyrese mais participativo. Como responder a isso e levar essa série empatada para Oklahoma? Eu falei muito do que o Pacers fez e pouco da desorganização defensiva desse Oklahoma. Talvez tenha sido um dos primeiros jogos na temporada em que a gente ainda estava no páreo, né? Porque, enfim, tiveram blowouts aí com relação ao Oklahoma nesse meio tempo. Mas em jogos parelhos em que eu percebia a defesa absolutamente desconectada. Os jogadores muito aéreos e sem certeza do que fazer, sem certeza de quem cobrir, de como voltar. E o Shai também sendo muito acionado. Apesar de um bom defensor, ele deve ser a quarta, quinta opção desse time defensivamente. Mas ele foi colocado na posição de ter que defender algumas vezes. Isso também é um plano de jogo do Pacers, né? Ainda sinto falta do J-Dub. Hoje ele postou nos stories: você rezou por crescimento, então você está sendo testado com desconforto. Eu espero que hoje seja um jogo muito bom, o jogo da ressurreição do J-Dub. Tem muitos torcedores já pedindo para trocar o J-Dub de novo, né? Aquela coisa que todos conhecemos. Eu quero te dizer que eu passo por isso todo ano, querida. Jaylen Brown passa por isso todo ano, então fica firme, tá? Mas parece aí. Enfim. Parece nada, Davi, querida. Já falei pra ti. J-Dub é muito jovem e eu preciso ver mais dele. Também espero que o Mark faça algumas decisões um pouco mais fundamentadas, talvez. Por exemplo, a Isaiah Joe entra na partida anteontem, mete 2 bolas de 3 seguidas e nunca mais entra. O Cason Wallace não tem jogado bem de titular, apesar da mudança. Talvez eu gostaria de ver o Caruso de titular nessa situação. Porque ele não tá conseguindo segurar o ritmo, que é uma final de NBA. E é óbvio que ele vai entrar ao longo da partida. Mas nesses 2 jogos em que ele foi titular, eu senti um pouco de falta de mais atuação dele, especialmente ofensivamente, que é algo que o Caruso tem trazido com mais consistência em comparação a ele. Também quero ver mais de Aaron Wiggins. E o Thunder vai precisar vir com um plano de jogo que envolva novamente aquela defesa sufocante. O jogo passado não foi uma defesa sufocante. Se a gente olha as estatísticas no geral, o Pacers, por exemplo, tenta menos arremessos de 3 pontos, né? Primeiro jogo eles tentaram 39 e 40 arremessos. Jogo 3 foram apenas 27 tentativas. O aproveitamento cai, né? Mas eles compensam com controle de posse e defesa. Porque o Oklahoma, em todos os jogos, quando você termina a partida, você vê que eles arremessam por volta de 12, 13 vezes a mais que o outro time, né? Não significa que esses arremessos vão cair, mas é um volume de jogo e de arremessos maior. O que aconteceu na última partida não foi isso. O Pacers arremessou 85 vezes, em comparação com o Thunder que arremessa 79. Eles diminuíram essa capacidade ofensiva, esse poder de fogo, né? E especialmente diminuindo turnovers. O Pacers faz 14 turnovers no jogo 3 contra 40 nos 2 primeiros jogos somados. Faz com que o Oklahoma cometa 17 turnovers, que está muitíssimo longe do padrão Oklahoma de qualidade, né? De cuidar bem da bola. E ainda tem um jogo muito coletivo. 3 jogadores passando dos 20 pontos pela primeira vez na série. Haliburton, Siakam e Mathurin. O Mathurin com a maior pontuação de um reserva na história da franquia em playoffs. Foram 19 turnovers, perdão, não foram 17. E além desses 19 turnovers, foram 11 tocos e 13 roubos de bola. Absurdo, absurdo. E aí, curiosidades aqui, Drica. O Pacers está invicto em jogos 4 no playoffs, está 3-0. Enquanto o Thunder está invicto após derrotas na temporada, né? Aquilo que a gente sempre fala, é muito difícil o Thunder perder 2 vezes. O que me faz acreditar, de verdade, que se o Thunder perder hoje, eu não vejo uma virada na série. Do fundo do meu coração. Queria estar dizendo outra coisa, porque eu acabei de comprar uma passagem de avião para ir para Oklahoma. Gostaria.
Mas muito do que vai ser o futuro desses últimos 3 jogos, se for a 7, depende da noite de hoje, depende da forma como essas duas equipes vão se portar para abrir um 3-1 ou empatar a série, e aí é 0-0. Quem ganhar 2 primeiro vence. Pro lado do Indiana Pacers, é manter a lição, né? Manter essa pressão sobre o SGA, forçando ele a trabalhar em ambos os lados da quadra, aquilo eu falei, desgastar ele defensivamente e ofensivamente colocar ele colocar um defensor nele a partir do momento que ele pega na bola. Controlar bastante as posses, limitando esses turnovers, né, e forçando turnovers do adversário. Continuar apostando no banco, especialmente no Mathurin. Eu espero que tenhamos um plano personalizado para Bennedict Mathurin. Ter essa habilidade novamente de conseguir penetrar o garrafão do Thunder. Mesmo que não caia a bola de 3, você ter a oportunidade de infiltrar, coisa que não tinha acontecido nas primeiras 2 partidas, muda totalmente o cenário da série. Não é só de um jogo, é da série. E continuar impondo esse estilo de jogo. Para o Oklahoma City Thunder, principalmente, eu acho, o Thunder fazer e criar uma forma de aliviar a carga no Shai. O que eu gostaria de ver no Mark é novamente a gente tentando a formação com 2 bigs, porque diferente da maioria dos playoffs, essa formação tem funcionado contra o Pacers. E mais do que isso, o Hartenstein é o melhor jogador de pick and roll que a gente tem. É o melhor jogador para fazer bloqueios também, no geral. E isso tá faltando pro Shai. Um cara que trava seu defensor e faz com que ele consiga sair com um pouquinho de espaço para arremessar. Então eu quero ver um pouco mais de Isaiah Hartenstein, que jogou pouco na última partida. E, obviamente, Jalen Williams e Chet Holmgren para cima de 20 pontos. O Jalen Williams, de preferência, para cima de 25, né? Porque o Chet também tem uma carga defensiva muito grande lá no garrafão, mas precisa também pontuar melhor. E responder com mais fisicalidade. A gente pareceu, muitas vezes, derrotado pela intensidade com que o Pacers se apresentou e nos colocou no estilo de jogo. O Oklahoma vence e tem uma temporada incrível, porque em todos os momentos quem impõe o ritmo é a gente. O que eu vi na partida passada... O ritual. Hoje eles estão quietos, mas a ração cai sempre. Graças ao bom Deus, porque já falaram muito hoje. Hoje, o que eu vi na partida passada foi um Oklahoma City Thunder tentando se ajustar ao plano de jogo que o Pacers oferecia. E isso nunca foi a característica desse time, nem na temporada regular, nem nos playoffs. O Oklahoma impõe ritmo. Reduzir os turnovers, obviamente, evitar que a Indiana vença nesse volume de posse, que também é uma identidade do time. Continuar bem nos arremessos, a gente desperdiçou uma noite excelente do Dort, diga-se de passagem, na linha de 3 pontos, né? Um jogo em que ele faz 12 pontos, 4 de 5 nas bolas de 3, e o resto do time não vem junto nesse sentido. E melhorar a questão de rebotes e transições. Perdemos em pontos no garrafão nessa partida, o que é impressionante. Perdemos em rebote e não conseguimos fazer um jogo de transição em pontos de transição, pontos de segunda chance e tudo mais. E, obviamente, ter essa defesa especial para esses jogadores do banco que conseguem contribuir. Novamente, Drica, prefiro perder fazendo muita coisa errada, tendo problemas claros, do que perder como a gente perdeu o jogo 1. E se porventura, né, infelizmente, o Pacers vier a vencer o campeonato, que tem capacidades para fazer isso, eu acho que a gente vai se lembrar para sempre desse jogo 1, do quão pesado foi a gente ser melhor o tempo inteiro e desleixar, né, e permitir que o Pacers pudesse novamente viver a sua melhor versão. Esse jogo 1 vai matar, mas eu acho que se hoje a gente conseguir executar o plano de jogo e jogar como o Oklahoma City Thunder de temporada regular, com esses 3 principais jogadores arremessando bem, com a defesa encaixada e com o garrafão fechado, a gente consegue empatar a série e aí é 0-0. Esquece o que aconteceu no passado,
Vamos focar nos últimos 3 jogos. Uma série que volta para casa, inclusive, com uma possibilidade enorme da gente conseguir, nesse sentido, abrir um 3-2 e ficar mais tranquilo. Mas isso é conversa para já, isso é conversa, inclusive, para quando eu já estiver lá em Oklahoma, né? Gravaremos um episódio por lá. E... não passa um filtro, Ica. Não passa um ar, nada. Estou o dia inteiro em situação de barril. Eu não vou nem mandar mensagem pra Agatha depois do jogo, a depender do resultado, porque eu sei como é difícil. Mas vai dar tudo certo, amiga. Eu acho que essa é uma série que tem um potencial gigantesco para 7 jogos. Né? O que você falou desde o começo, muita gente colocando, né? 4-0, 4-1. Teve um amigo meu que falou: vai ser 4-1. Eu falei: não menospreze o Indiana Pacers. A gente tem falado a temporada inteira que aquele 4-0 no passado não reflete a qualidade desse time que subiu um pouco de nível em relação ao ano passado para essa temporada. Tanto é que passou por Bucks, passou por Cavs, passou por Knicks para estar aqui nesse momento na final da NBA. Eu entendo que existe mais talento no time de Oklahoma. Só que nem sempre o melhor time vai vencer, tá? Aquela que vai puxando a sardinha já pro lado. Porque o Celtics era o melhor time do que o Knicks e não venceu. Existem outros fatores que entram em quadra em uma final de NBA. E eles têm entrado em quadra e o Pacers não venceu esses 2 jogos aí ao acaso, né? Respondeu muito bem também nesse primeiro jogo em casa. E tem muito talento reunido. Tem um time que tá muito fechado. Tem um time que não tem vaidades. A gente falava, né, Agatha, no preview dessa série, que os jogos de ambos eram muito parecidos, né? São 2 times coletivos, são 2 times que têm 2 figuras centrais, mas que têm coadjuvantes que são muito poderosos, que têm 2 bancos que podem desequilibrar na série, como aconteceu nos últimos 2 jogos, e são 2 times que, aos nossos olhos aqui de fora, não existe vaidade, né? São 2 times muito fechados realmente no objetivo que é vencer o campeonato. E há alguns anos nós falamos aqui que times coletivos, a tendência é que consigam vencer e que consigam se manter ali sempre, né? Buscando coisas maiores em temporadas seguidas. E é o que tem acontecido ultimamente na NBA. Então, eu vejo muito potencial para uma série de 7 jogos. E eu espero do fundo do meu coração que o OKC vença hoje para você ter um pouco mais de tranquilidade no jogo Eu acho que 5. assim, também é pra coroar talvez os melhores playoffs dos últimos anos, né? Nossa Senhora. Ter uma série 2-2 é desmontar muitas narrativas por aí, de que seria uma série ruim, de que não daria graça. É um Pacers lutando contra todas as estatísticas e o Oklahoma tentando balancear juventude e talento ao mesmo tempo, né? Sim. Como você explica pra esses caras de 20 anos que eles são muito favoritos e eles precisavam estar, sei lá, 2-1, 3-1, 3-0, né? É difícil conciliar todas essas coisas, mas é uma final que, se ficar 2-2, coroa um playoff inteiro muito bom e muito improvável. Então, para além de ser torcedora do Oklahoma, é lógico que eu tô torcendo pra gente vencer hoje e todos os outros, também tô torcendo por um 2-2, porque eu acho que torna as coisas mais emocionantes. Vencer 4-1 seria legal, seria maravilhoso, estaria por lá. Eu digo que é bem legal, tá, amiga? Mas, pô, uma final em 7 jogos também poderia ser muito interessante, né? Deus me livre, eu admiro muito você. Se é meu time de 7 jogos, jamais. Amei ano passado que foi 4-1. É assim que eu gosto, entendeu? É assim que eu quero vencer a NBA, não me importa em quantas desse exato momento. Já não dá mais em 5, então que se tiver que ser em 7, que seja. Não, eu também, né? Eu também gostaria de ganhar de qualquer maneira, mas Deus me livre, eu já não tenho mais saúde pra esse tipo de coisa. Mas enfim, vou liberar a Agatha porque ela tem compromisso também e daqui a pouquinho a gente tem esse jogo 4 e nós voltamos depois pra falar do que esperar para o jogo 5 e dissecar melhor esse jogo aí, que pode ser um 2-2 ou pode ser um 3-1. Espero que um 2-2. Agatha, não sei se a gente volta amanhã, eu acho que não, porque eu vou trabalhar bastante. A Agatha vai estar aí no rolê de viagem, então... Mas a gente grava no domingo ou segunda, exato. antes do jogo. A gente vai gravar quando a Agatha já estiver lá. Então, boa viagem. Tudo vai depender do resultado de hoje. Então, boa viagem. Vocês podem comentar aqui, já desejem boa viagem pra Agatha. Eu vi que lá no post no Twitter muita gente, né, comemorando muito, porque é realmente muito legal ver alguém tão boa, tão foda no que faz e
tão apaixonada pelo time, podendo realizar esse sonho de estar ao vivo em loco. Enfim, eu não vou ficar rasgando cedo aqui, porque eu te falo bastante o quanto eu te admiro. Já tô muito feliz, tô ansiosíssima pela tua viagem. Boa viagem. Quem tá por aqui nos ouvindo, já deixa aí sua boa energia pra Águia. E segue lá no NBA das Mina Pod no Instagram, porque eu vou... Ela vai Meu trazer... story vai parecer o do Carlinhos Maia, amor. Cheio de pontinho, que eu vou filmar tudo pra todo mundo. Quero abrir umas lives também, pra vocês conhecerem a Paycon Center comigo no primeiro momento. Então, Aproveite. sigam por lá pra gente poder acompanhar tudo junto. Sigam por lá e a gente volta no domingo ou na segunda aí com a Agatha já direto de Oklahoma para projetar o jogo 5, falar de jogo 4. Boa viagem, minha amiga. Nos falamos, confuso e tudo, mas nos falamos em breve. Aproveite. E para quem ficou até aqui, comenta aí e um beijo.